O sistema cardiovascular é um dos sistemas mais complexos do nosso corpo e também um dos mais nobres. Não é à toa que a gente refere até hoje o coração como o órgão responsável pelos sentimentos, apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra. Mas esse sistema não se limita só ao coração, e na verdade o coração é somente uma parte dele e não é nem a parte mais importante. Afinal, se não existissem os vasos, para que a gente precisa de um coração? Por isso, o vídeo de hoje vai se tratar sobre os vasos sanguíneos. Aqui a gente vai conhecer as principais diferenças entre as artérias e as veias. Então já deixa o like aqui embaixo, não espera até o final do vídeo não, que eu garanto que com esse vídeo você vai entender tudo sobre esse tema. E se ainda ficar faltando qualquer dúvida, alguma coisa que não ficou muito clara aqui no vídeo, é só você escrever nos comentários que eu respondo em poucas horas. Mas caso você ainda nem me conheça, eu sou o Bruno Tizera, eu sou enfermeiro, especialista em educação e seja muito bem-vindo ao canal Enfermagem Ativa. Esse aqui é um canal focado em ciências da saúde, então se você se interessa por esse tema, se inscreve aqui no canal que a gente tem aula aqui todas as semanas sobre temas muito pertinentes sobre a nossa saúde. Então o nosso corpo ele possui 3 diferentes tipos de vasos. Ué, não são só 2, você pode estar se perguntando? Mas não, nós temos as artérias, as veias, mas também temos os capilares, que talvez seja entre essas 3, até a estrutura mais importante, porque é através dos capilares que ocorre a troca de gases. Aqui que vão ter a troca entre os vasos sanguíneos e o líquido extracelular. Então, enquanto as artérias vão fazer só o transporte sob alta pressão do coração até as partes mais distantes do nosso corpo, as veias elas vão passar pelos capilares, o sangue vai passar pelos capilares, vão sair nas veias e as veias vão fazer o transporte contrário, ou seja, vai pegar o sangue das partes mais distantes do corpo e vai trazer de volta até o coração. Os vasos sanguíneos eles são formados por camadas. Uma delas, a chamada túnica íntima, é a camada mais interna do vaso, também conhecida como endotélio, sendo que os capilares são formados unicamente por essa camada. Enquanto isso, nas artérias e nas veias, a gente vai ter uma camada intermediária também, essa chamada de túnica média, que consiste basicamente de músculo liso. E é essa camada aqui que a gente vai encontrar principais diferenças entre as artérias e as veias. E além dessas 2 camadas, a gente tem uma terceira camada também, que é a camada mais externa, essa chamada de túnica externa. Então as artérias, como eu falei anteriormente, elas são responsáveis por transportar o sangue do coração e distribuir ele pelo corpo. As artérias, assim que elas saem do coração, elas possuem um calibre descendente, ou seja, à medida que ela vai se afastando do coração, ela vai diminuindo o seu calibre, Mas além disso, também mudam algumas outras características, fazendo que a gente consiga fazer 3 tipos diferentes de artérias. Primeiramente, nós temos as grandes artérias elásticas, e essa é bem fácil de entender. São as artérias que a gente vai encontrar assim que o sangue sai do coração. Então essas artérias vão encontrar o sangue assim que ele está bombeado, então ele vai estar em grandíssima pressão. E para que essa artéria consiga manter essa pressão, que não vai variar, aumentar ou diminuir, ela precisa ser complacente, ou seja, ela precisa ser elástica. Então, quando esse sangue entra em grande pressão, ela vai aumentar, ela vai ser elástica, para manter a pressão do sangue que está ali. E assim como o sangue vai embora, vai passando, ele vai ter um momento que vai estar com menos sangue nesse vaso, então o calibre ela vai diminuir, mas a pressão vai se manter sempre constante. O segundo tipo são as artérias musculares médias. Essa possui em sua parede, ou seja, a parede do vaso, ela possui fibras musculares, ou seja, ela tem mais músculo ali de uma forma diferente, São fibras musculares circulares. Isso possibilita que essas artérias consigam se contrair e se relaxar, O que a gente chama de vasoconstrição. Isso facilita porque quando ela se contrai, diminuindo o lume, diminuindo a quantidade de sangue que pode passar por ali, ela consegue aumentar ou diminuir a pressão dentro do vaso, controlando ali o fluxo sanguíneo daquela região. Então, isso serve bastante para várias regiões do corpo que a gente precisa
controlar o volume que está passando de sangue. E o terceiro e último tipo são as pequenas artérias e arteríolas, que são as que possuem o seu interior mais estreito, né? E também paredes musculares bem espessas, justamente para controlar bastante a pressão nesse tipo de vaso, né? Que são os vasos terminais que a gente vai ter até chegar aos capilares. Enquanto isso, as veias então normalmente vão levar de volta o sangue pobre em oxigênio dos capilares para o coração. E por que eu disse normalmente? Pois temos a exclusividade das veias pulmonares, que vão trazer o sangue do pulmão rico em oxigênio de volta para o coração, para então ele ser bombeado para o resto do corpo. E assim como as artérias, as veias também são classificadas em 3 diferentes tipos. Primeiramente, nós temos as vênulas, que são as menores veias que vão drenar o sangue do leito capilar, ou seja, vai sair do capilar e chegar nessas vênulas. E vão se unindo, elas vão se unindo entre si, né? Essas pequenas veias, e vão formar os chamados plexos venosos. Os plexos venosos são drenados pelo segundo tipo de veia, as veias médias. Essas veias, na grande maior parte do nosso corpo, a gravidade se opõe a esse fluxo, ou seja, o sangue está subindo, né? E a gravidade está empurrando para baixo, como todas as coisas. Ou seja, por exemplo, na perna, né? Que a gente tem que vencer a gravidade até chegar ao tórax. Nesses lugares, para facilitar o processo da veia, né, a gente tem as chamadas válvulas venosas, que servem para impedir o retorno venoso, né? O sangue vai passando por essas válvulas, né? Elas vão travar e vão impedir o refluxo sanguíneo, né? Fazendo que com o sangue ele consiga só seguir por um caminho, ou seja, ele só vai subir, vem descendo a gravidade a cada movimento da musculatura ou a cada movimento do corpo, ele só vai subir e regredindo até chegar ao coração. E o terceiro e último tipo são as grandes veias, que são diferenciadas por ter uma grande camada de músculo liso também, né? Como, por exemplo, a veia cava superior. Além das diferenças entre artérias e veias que já conversamos, nós temos umas outras diferenças, como por exemplo, entre o número, né? A gente tem no nosso corpo muito mais veias do que artéria. E apesar das veias terem paredes bem mais finas do que as artérias, né? O diâmetro delas costuma ser bem maior, então ela cabe bem mais sangue dentro dessas veias. O que nos traz uma outra diferença, que é justamente sobre o sangue. Por ser um sistema, né, é normal a gente pensar que metade do sangue está nas artérias e a outra metade estão nas veias. Porém, devido ao número de veias que ser maior do que as artérias e também o diâmetro das veias ser maior do que as artérias, cabe muito mais sangue em veia do que em uma artéria, aproximadamente 80% de todo o nosso sangue está presente nas veias, enquanto que somente os 20% restantes estão dentro das artérias. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar aqui sobre as diferenças de artérias e veias. Eu espero que tenha ficado bem claro. E se ficou faltando alguma coisa, quiser fazer algum comentário, escreve aqui embaixo que a gente lê e responde junto. A gente pode discutir algum tema que tenha ficado faltando. Além do mais, se puderem compartilhar esse vídeo aqui nos seus grupos de WhatsApp, do trabalho, do curso, da faculdade que vocês estão fazendo, ajuda bastante para esse vídeo chegar no maior número de pessoas que precisam desse conteúdo. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!